Nossa apresentação e estudo vai trabalhar com as seguintes sugestões de atividade para o ensino de língua portuguesa para alunos surdos, em que vamos trabalhar o saco de novidades. Bem, vamos falar um pouco dos pontos positivos desta atividade, que seria de suma importância ressaltar e comentar sobre que os objetivos da atividade, que seria objetivos de estimular a criança habilidades de expressar-se perante um grupo, desenvolver na criança a capacidade de expor seus pensamentos de forma clara e organizada, situando-se no tempo e no espaço, utilizando este recurso como apoio. Os objetivos da atividade foram muito bem obtidos. Todas as formas de ensino, como também de estímulos, foram garantidas para esses alunos, ao público de alunos surdos, a qual também desenvolve também o estímulo na sua interação, de grupos que expressa mais a expressão, que acaba criando a capacidade de ideias por desenvolvimento e relacionando com o ensino da Libras. Trazendo mais um ponto positivo e ressaltando ele, em seguinte momento, ver que o ensino da ordem da frase tem que ser seguido em ordem como no português. Na Libras tem de seguir também. Que apresenta o sentido de fala, a qual está sendo bem trabalhado nas as atividades sugeridas, como a interação e a aplicação de frases, a semelhança de sentenças de frases em português e em Libras existe uma semelhança, que principalmente em sentenças curtas e simples, mas há algumas diferenças importantes a ser explicada, como na Libras a preposição não há verbos, o verbo de ser e estar, como no português, que traz também o exemplo, a gente traz da atividade, que diz: trocar no texto o nome pelo pronome eu, trocar os personagens das frases e trabalhar com os verdadeiros e os falsos, ou com absurdos. Exemplo: Felipe chamou a família para ver os 5 gatos que nascem. Um gato morreu. A família chamou os gatos para ver os 5 Felipes que nascem. A família morreu. Mostra a importância de colocar os elementos da frase na ordem certa, conforme a língua portuguesa. É importante também ressaltar a elaboração de equipamentos trabalhados em sala, que o texto traz bastante a interação, como de aluno, professor e família. Muito se discute sobre o uso de brinquedos para atividades do ensino de português para surdos, em que trabalha não só a confecção de brinquedos, como maquetes e determinados assuntos. Escolhido um assunto, como também é trabalhado no texto, o assunto é trago para a aula, e daí criado maquetes, que vai ser utilizado a criação de frases logo após, e também tendo um sistema cognitivo, ativado um sistema cognitivo no aluno, que ele faz com que ele compreender também e adaptar os sentidos de todos os dados, em um texto lido e como também em imagens vistas, assim momentos de interação e de ensino. Meu nome é Maria de Jesus e vou falar sobre os pontos negativos da brincadeira do saco das novidades. A partir do desenvolvimento da brincadeira, a criança surda vai levar para a sala de aula um objeto em seu saco da novidade, juntamente com seus colegas de sala. A partir daí, elas vão interagir em sala de aula e cada um expressar sua opinião. A criança surda, devido à dificuldade de se comunicar e entendimento, creio que ela não vai interagir totalmente, até mesmo por timidez e a trava na sua comunicação. Então, ela sente dificuldade em expressar sua opinião, sentimento, principalmente dentro de sala de aula. Outro ponto negativo na brincadeira do saco das novidades são os registros em grupos, como por exemplo no exemplo 1, onde a cada semana as crianças escolhem a novidade de um colega e formam um texto em conjunto. A depender da idade, a produção de texto é um grande desafio para os alunos surdos, com a língua portuguesa e principalmente relacionado à gramática. A língua portuguesa, para os surdos, é a sua segunda língua, a L2, mas infelizmente
Nem todos tiveram o mesmo acesso de ensino. Por isso, a dificuldade em produzir textos em português. Daí a importância de trabalhar a L2 para os alunos surdos em sala de aula. Vamos lá, né, dar continuidade, explicando de como é que está detalhada a atividade da dinâmica na sala de aula referente ao texto, né? Então, nessa dinâmica, a gente tem os materiais que são um saco de pano, né? E nesse saco de pano vai estar descrito como o saco das novidades, né? Ou seja, esse saco será chamado de saco das novidades e no centro desse saco vai ficar o nome da criança embaixo, né? E a criança pode estar usando cola colorida, pode estar usando tecido para bordado, assim como queira, né? Para decorar o seu saco das novidades. E como é que essa atividade ela é desenvolvida, né? Ela é desenvolvida onde cada criança, toda segunda-feira, ela leva esse saco das novidades para casa, né? Para ela passar o final de semana e a semana com ele. E nesse saco, ela vai colocar tudo aquilo em que ela tenha significação para ela. Por exemplo, se ela foi a um passeio, aquele passeio foi significativo, então ela vai estar colocando dentro desse saco. Se ela comeu uma comida deliciosa, ela vai estar falando sobre ela, vai estar podendo fazer um desenho, alguma coisa do tipo, alguma coisa que foi importante para ela, ela vai estar colocando nesse saco para depois compartilhar com os colegas, né? O terceiro passo é na segunda-feira, consequentemente, né, após uma semana, todas as crianças vão trazer esse saco das novidades para a sala de aula e partilhar com os colegas e professor, né? Onde cada criança vai demonstrar o seu objeto que trouxe ou o seu desenho, para haver essa interação, tanto do professor quanto do aluno, né? Então, isso é uma forma de atividade que eu também achei bastante interessante. Né? Vocês podem estarem observando essa ilustração dessa menina dentro do saco. Aí é apenas uma demonstração de como seria essa brincadeira, né? O saco de papel, com descrito o nome da criança, feito bordado, pintura assim queira de cada criança, e essa boneca dentro desse saco, porque isso aí foi uma ideia, isso aí foi um exemplo que foi citado no texto, onde uma criança levou uma boneca para a sala de aula, pois essa boneca foi de grande significado para ela. Agora, né, depois de apresentar como era detalhado, como era a atividade, né, proposta no texto, venho aqui saltar minhas sugestões e minhas melhorias do que eu acho que seria interessante ser modificado na atividade, certo? Então, esse saco das novidades, né, sem dúvida é uma técnica muito produtiva, tanto para os alunos quanto para o professor, né, em que os alunos ele vai ter o pensamento de imaginar alguma coisa, de falar, de desenhar, de trabalhar ele, e ter aquele diálogo dos alunos com os colegas, de colega com colega, professor e por aí se vai, né? Então, minha sugestão de mudança seria que, como o tema era livre, em que cada criança ia trazer aquilo no saco que ocorresse durante o seu final de semana, o que fosse significativo para eles, então a minha sugestão seria que o professor, no momento de passar essa atividade, eles pedissem para os alunos que eles trouxessem algo que foi trabalhado durante a semana inteira, né? Por exemplo, se na semana foi trabalhado os meios de transporte, então quando fosse na segunda-feira anterior que eles trouxessem os saquinhos, eles trouxessem algo relacionado ao tema que foi trabalhado. Por exemplo, podia trazer um carrinho de brinquedo, poderia trazer um desenho e por aí se ia, né? Alguma coisa relacionada ao tema que era meios de transporte, né? Então, após essa demonstração dos colegas, todos aqueles seus objetos ou desenhos, o professor ele faria as dinâmicas
com os alunos que envolvesse o tema, claro, onde deixaria uma aula mais explorativa, mais diálogo, né? E pedia que para cada aluno que eles pudessem aprender, pudessem sinalizar aquele meio de transporte, aquele objeto, aquele desenho que eles trouxeram no saquinho, né? Para a interação do aluno surdo, da comunidade surda e da comunidade ouvinte, né? Eu acho isso bastante interessante. Vamos lá, né, falar um pouco mais sobre uma das atividades citadas no texto, que foi montar um livro em conjunto, né, onde cada criança fazia um desenho, cada criança descrevia seu desenho abaixo em formato de escrita, né, e após isso juntaria todos os desenhos, todas as falas e fazia um livro, certo? Vocês podem estarem olhando essa imagem ao lado, que vocês vão ver uns diálogos, vocês vão ver crianças na piscina, vocês vão ver crianças brincando e série outros de pensamentos, né, que as crianças poderiam usar para criar esse livro. Então, essa atividade, né, eu achei muito interessante, pois ela usa a imaginação das crianças para desenvolver o seu desenho, usa a coordenação motora para fazer o desenho, né? E também eles desenvolvem o lado criativo. E a única coisa que eu acrescentaria, e nem que fosse tão acrescentaria, mas que adicionava, era que após o término do livro, poderia acontecer encenações voltadas para Libras. Cada aluno, ele sinalizava o que foi desenhado, o que foi falado. Eu achei que isso seria bem interessante, né? Outra opção, né, de atividade desenvolvida foi a confecção de brinquedos em sala de aula, né? Vocês podem estarem vendo esse quadro aí ao lado, onde vai ter a confecção de um escrito, né, um textozinho dos alunos, onde essa confecção de brinquedo, né, ela é importante para o desenvolvimento da criança, onde elas vão estarem trabalhando a imaginação, a coordenação motora, vai estar trabalhando várias partes, né? Onde a sugestão de aula que a gente achou interessante seria, por exemplo, de confeccionar algo de uma data comemorativa, como por exemplo, a gente usou o exemplo do Dia das Mães. O que é que poderia ser criado no Dia das Mães? Crianças poderiam estarem fazendo uma flor para dar à sua mãe, de papel, de jornal. Poderia confeccionar um coração. Alguma coisa que envolvesse essa data comemorativa, Dia das Mães. Do mesmo jeito seria a data do Dia dos Pais, do Natal, da festa junina, que poderia estar desenhando aquelas representações juninas e entre outras, né, datas comemorativas que podem ser usadas.